Olá, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na 31ª semana do Tempo Comum. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família. No dia de hoje, a mensagem do Evangelho e o testemunho do santo de hoje podem trazer uma surpresa ao nosso coração. Lembra que a gente tem falado nos últimos dias, graças à liturgia, sobre a necessidade de renúncia, né? Para atendermos prontamente, sem apego ao chamado que Jesus tem para nós. Mas é um chamado rico em promessas, né? Hoje também nós meditamos sobre uma outra renúncia. O que o Senhor, né, mobiliza de si mesmo para também é, estar conosco, para corresponder, para encher o nosso coração, para estar presente, para nos redimir, né? Então, a gente pensa e pesa e calcula muito o que nós temos que renunciar, né? Aquela famosa frase que meditávamos há 2 dias atrás: quem pensa não casa. Ou seja, quem faz muito cálculo não se compromete. E ontem falávamos ainda mais pesadamente sobre algumas coisas que são difíceis para nós renunciar. Afetos, né? Principalmente afetos, mas também propósitos mais rasos para com a matéria, para com a natureza, para com o próximo, enfim. Mas não é necessário que o nosso coração precise fazer tanta divisa se, ao decidir por Deus, tudo que nós fizermos, falamos, agimos e até as pessoas com quem nos relacionamos se tornam também de Deus, se tornam também de Cristo, né? Isso torna a caminhada mais leve, mais prazerosa e é possível, né? É claro que ninguém vive a mesma trajetória, exatamente a mesma trajetória. Cada um vai penitenciar, vai mortificar pecados diferentes, vícios diferentes, maus hábitos diferentes. O que nos faz em comum e nos permite uma caminhada prazerosa é que olhemos para o mesmo objetivo, né? Para Deus, para a verdade, para o eterno, para o que é belo. Isso vai purificando a gente enquanto a gente está ali lutando. Mas a caminhada de cada um é um tanto solitária, assim, né? Essa solidão existe no coração humano. Mas não tem problema, isso é da nossa natureza, tranquilo, né? Na eternidade seremos plenamente saciados, entende? Mas a gente pensa, calcula muito nas renúncias que temos que fazer e a gente às vezes considera tais renúncias impossíveis. E ontem, em vez de baixar, né, essa nossa meta para com as renúncias, o Senhor sentou o sarrafo para cima, né? Quando se fala sobre pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, filho, filha, não é isso? Você lembra bem do evangelho de ontem, o tanto que ele é cortante? Mas quando a gente vai entender tudo que o Senhor está falando, quando ele fala sobre a empreita da guerra, das batalhas, de construir a torre, a gente entende ainda melhor o que significa apego, né? Nós não podemos ter apegos, mas somos sim livremente convidados a atrair para o olhar de Cristo, para a caminhada com Cristo, todos, né? Então aquele que renuncia ao que reduz essa intimidade com Deus, ganha 100 vezes mais. Pais, mães, irmão, irmã, né? Filhos. Então o Senhor costuma recompensar muito bem quem mantém a confiança. Olha para Jó, por exemplo, né? Ele perdeu tudo, mas era impossível fazer o coração dele esquecer de ter fé, esquecer de Deus, esquecer do Criador. Deus mesmo deu testemunho, né, diante de Satanás, quem Jó era. Jó é um homem reto, um homem que se afasta do mal, um homem bom. Jó sofreu muito,
E qualquer coisa que você pode imaginar de sofrimento, Jó passou, né? Mas era impossível que esse sofrimento, por mais que fosse muito grande, conseguisse apagar do seu coração algo maior do que ele mesmo, sua fé. E no final, Deus o dá a compreender, né, que por mais que ele, humano, não veja, por ter uma sabedoria menor, o quadro completo que Deus faz é perfeito, né? Então, nenhum mal vai acontecer, vai ser permitido, se daquele mal Deus não fizer, não extrair, não completar um bem maior. Quando a gente olha para a atitude de Deus, a gente percebe que todas as quedas, né? Queda de Lúcifer, dos demônios, a queda dos homens, não geram no coração de Deus uma estagnação. Pelo contrário, para cada coisa, por mais que seja muito grave, muito terrível e de capacidade assim para alastrar-se por toda a eternidade, Deus vai lá e produz uma coisa extremamente maior, né? Então, veja a traição humana, o que ela gerou no coração de Deus: o desejo e a prontificação e a declaração da vinda de seu Filho único, né? Pessoa de Deus, um com Deus, Cristo, na ação do Espírito Santo, nasceria em nosso meio e daria a vida por nós, para nos redimir, atraindo todos ao seu coração, para que por meio da sua palavra, da conversão a Cristo, do sangue de Cristo, aspergido sobre nós, todos pudessem ser redimidos. Mas não apenas redimidos, porque essa é uma parte esperada para que aconteça a justiça, né? O homem ser absolvido de suas faltas e culpas pelo sangue de Cristo. Beleza. Mas não só isso. Para além disso, o sacrifício de Cristo, o sacrifício do nosso Deus, do nosso Senhor, gera união entre o homem e Deus. Fusão, né? Santidade. E isso, meus irmãos, é uma coisa grandiosa demais, entende? Então, quando algum mal acontece, quando uma doença acontece, quando a morte por causa do pecado existe em nós, as paixões existem em nós. Para além disso, a santidade é o extrapolar da graça, da misericórdia, né? Então, se a ofensa, por exemplo, dita, feita, é terrível, devastadora, o perdão, o perdão é uma bala de canhão, é uma coisa grandiosa, é belo demais, entendeu? Se as brigas no relacionamento matrimonial são terríveis, causam uma ferida, eu tenho certeza, por mais que eu não esteja na realidade de casado, que as reconciliações são maravilhosas. Eu tenho muito esse olhar para Deus de inocência. Deus é inocente. E esse olhar sobre Deus chega a me emocionar, porque é muito diferente do humano, né, da gente, que retribui o mal com o mal, que retribui o não com o não, pior ainda, que deseja vingança. Não é da natureza divina planejar, né, alguma coisa castradora, má, ruim. Pelo contrário, quando acontece o mal, ele já elaborou, ele já fez, ele que está além do tempo, né? Que está além do ontem, do hoje, do amanhã, que viu todo o quadro, para toda queda, ele já colocou um bem maior. Para cada desafinada de Lúcifer, ele já fez uma melodia belíssima em cima, que não só abafa, mas muitas vezes amplifica, né, algum tom, alguma coisa maravilhosa que era imprevista para a música, mas que traz uma melodia nova. E ao ouvir aquilo a gente percebe, meu Deus, não tem como o mal ser, não tem como o mal existir. É como se quase o mal não existisse. O mal existe, tá?
é a negação do bem. Mas o Deus é tão inocente que ele sempre prepara um bem maior. Por mais que na hora o sofrimento da gente não faça a gente entender. Um dia entenderemos tudo. Deus, até para consolar Jó de toda a perda que ele teve, ele perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu terras, perdeu saúde, perdeu tudo, perdeu fama, perdeu tudo que o homem pode dizer ter. Mas não perdeu a fé. E Deus, para consolar Jó, diz assim: Tu és homem, tua sabedoria é de homem. Você estava lá quando eu firmei os céus e a terra, quando eu dividia as águas de cima das de baixo, quando eu chamei a vida, as plantas, os animais, quando eu moldei com a palma de minha mão o barro de que fez o homem, quando eu soprei suas narinas e dei minha essência a ele, você estava lá? É Deus falando assim: eu sou inocente. E é como também se a gente pudesse olhar um pouquinho para o coração de Deus, ter amor por Deus, se unir a Deus a um ponto de dizer para Deus assim: eu te perdoo. Não é? Porque Deus não tem culpa, mas eu o coloquei na minha vida como vilão, entendeu? Mas Deus é inocente. O sofrimento não tem culpa em Deus. Mas Deus vai fazer do nosso sofrimento alguma coisa boa, você pode ter certeza. Nem que seja para nos mortificar, para nos penitenciar, para nos aproximar de uma graça maior, para que o nosso purgatório não seja extenso, né? Ah, eu não sei para que serve o sofrimento, mas você vê que os santos não perdem a fé quando sofrem. Pelo contrário, pedem até a Deus para não se apegarem ao sofrimento, porque do sofrimento eles extraem bens belíssimos, livros, postulados, tratados verdadeiros sobre a fé, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia. Doutores escrevem, virgens entregam a vida, mártires derramam o sangue, heróis vencem batalhas. Aí a gente olha assim para o quadro que Deus desenha e pensa: só quem existe mesmo é Deus. E Ele é bom e inocente. E para não pesar tanto a nossa entrega de cada dia, o evangelho de hoje, narrado por Lucas, capítulo 15, de 1 a 10, fala sobre muitas vezes o que Deus renuncia, digamos assim, para acolher os pecadores. Esse evangelho é bem consolador e ajuda a gente a pensar nesse quadro completo que Deus deseja que a gente um dia contemple, né? Sobre a ação dele, a graça dele agindo no coração dos homens. Então vejam, naquele tempo os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. É sobre isso que eu quero dizer, né? A gente critica o que não entende, a gente critica o que não consegue amar, a gente afasta de nós o que já recebeu no nosso coração um certo julgamento. Aqui no caso, publicanos, pecadores aproximaram de Jesus para o escutar. Vejam, aqueles que eram tidos por maus se aproximaram de Jesus para o escutar, para ouvir, para conhecê-lo, para amá-lo. Já os fariseus e mestres da lei, estudados, eleitos, primeiros nas filas para a salvação, criticavam Jesus. E, enfim, diziam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles, como se quisesse dizer que são um. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma e não acende a lâmpada, varre a casa,
procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que eu tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então a gente pensa assim, né? Senhor, eu renunciei aos prazeres deste mundo, a fama, boa fama deste mundo para defender a verdade. Eu sou cancelado, sou evitado, né? As pessoas torcem o nariz para mim. As pessoas não perdoam os meus erros, mesmo aqueles em que eu fiz quando estava com reta intenção. Eu não tenho boa fama, não tenho o sucesso que eu poderia ter neste mundo, eu não carrego, não porto a beleza que é exigida por este mundo, eu sou insuficiente, eu sou imprestável, eu sou triste, eu empenho lutas e eu não consigo terminá-las, eu fracasso direto, eu caio em pecado direto, né? Eu não valho a pena, mas eu renunciei tudo, até os consolos desta terra e os relacionamentos horríveis que eu tinha, e principalmente aqueles que me impediam de estar diante de ti. Eu renunciei os sonhos que meu pai teve sobre mim, que minha mãe teve sobre mim, principalmente aqueles que me aproximam de ti. Eu renunciei sonhos que me afastavam de ti e botei sonhos que me aproximam de ti. Eu renunciei muita coisa, Senhor. Vocês me entenderam? Talvez vocês se encaixem em alguns desses exemplos. Então, eu mereço, né? Eu, diante de tudo que eu fiz, eu fiz muito até. Será que, será que diante de tudo que eu fiz, né? Diante de todas as renúncias que eu fiz, ah, será que vale a pena? Valeu a pena? Então essa pergunta, ela pode ser dura, mas eu acho que muitos de nós fazemos sim essa pergunta várias vezes na nossa vida. Várias vezes. Principalmente quando realmente a gente renunciou muita coisa, né? E aí Jesus mostra aqui o que seria a renúncia de Deus. Tanto a sua inocência, a sua pureza, como também a sua renúncia, sua coragem para resgatar esse que vos fala, né? Aquele que está lá fazendo muitos cálculos, o que Deus, né, renuncia. Então, olha, o Pai deu seu Filho único, que muito amava, e amava de maneira perfeita, e ama de maneira perfeita, no alto de uma cruz, sofrendo uma morte e uma humilhação que não tem precedente, né? Inocente de tudo aquilo, mas estava ali. O coração de Deus contraiu-se, sofreu de uma maneira lacinante, né? E a gente pode dizer isso porque o coração de Deus em Cristo é humano, tem carne também, tem emoções, sentimentos como nós. Mas para além disso, né, afeta algo grande em Deus, assim, é imensa esta fratura, esta experiência, né? Então, olha o que Deus faz. E aqui se diz bem claro que um pastor deixa 99 ovelhas que estão convertidas, que estão em comunhão, que estão bem, para ir atrás da que se perdeu. Então, Deus renuncia sempre e tudo. Renuncia a si mesmo, renuncia o próprio filho, dá a sua própria vida, né? Ninguém a toma, Deus a dá. Ele rebaixa-se, né? Sendo Deus, fez-se homem, sendo homem, fez-se pobre, escravo, humilde, servo. Sendo servo, fez-se humilhado, criticado, preterido pelos seus. Além de fazer-se homem, fez-se pão, fez-se alimento e também fez-se bebida para ser
sangue de redenção aos homens, derramou o seu sangue, ou sua carne, né? Deus na sua carne, seu sangue. Vocês entenderam, Eucaristia. Eucaristia. Além disso, deu seu Espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Derramou sobre nós esse Espírito em Pentecostes. Deu-nos sua mãe. Deu-nos sua noiva, a igreja. Deu-nos um batismo. Deu-nos tudo, tudo, sabe? Tudo, tudo. Meu Deus, ele deu tudo. Sabe, é assombroso, é grande demais para entender. Então, Deus tem até mais atenção para com as almas que estão aqui ainda em processo de conversão, como eu e você, do que a atenção para toda a comunhão dos céus, que unidos a Cristo, os anjos, os santos, unidos com Cristo, também estão olhando para nos levar à conversão, para nos levar à verdade, para nos levar ao que é belo, para que tenhamos um pleno cumprimento de nossa vocação. Então, as 99 ovelhas olham também por aquela que se perdeu e até esperam que o seu pastor vá atrás dela. Porque são santas, são convertidas, então a alegria no céu já está no peito delas. Elas só querem que aquela lá volte de novo para o redil. Que a moeda seja reencontrada, o valor que se perdeu, se deteriorou por causa do pecado na vida humana, seja resgatado. É isso que significa a moeda perdida pela viúva. Então, meus irmãos, nós não podemos nem medir a nossa pequena renúncia diante da renúncia de Deus. Lembra que falávamos sobre equação aqui, né? Então, até porque o que Deus pede para que a gente renuncie é o mal e o apego ao que é mal no que está presente. Então, por exemplo, não é para que renunciemos plenamente à comida, mas o excesso. Não renunciemos plenamente à bebida, mas o excesso dela, o apego a ela. Não renunciemos plenamente ao descanso, ao conforto, mas o excesso dele. Não renunciemos à natureza, à contemplação dos animais, do que é belo, do que é divino, mas não seja apegado, né? Não excesso. Não os relacionamentos, mas o excesso deles, a posse deles para este tempo. E tenhamos alegria de nos relacionar, de contemplar, de trabalhar, de rezar, mirando o céu. Essa é a torre que a gente tem que construir, né? De acesse a Deus, de encontro com Deus. Então, a nossa renúncia é renunciar a algo mal que está em nós. Tirar o que está incrustado em nosso couro, em nossa alma, apegado como pinche. Já a renúncia de Deus, ele renuncia às honras, o portento de divindade, né? Ele não deixa de ser Deus, mas ele também se faz homem. E fazendo-se homem, ele se faz escravo de todos, servo de todos. E fazendo servo de todos, se faz alimento. Veja que a gente está tentando crescer de maneira equivocada e Deus está contraindo-se de maneira divina. Então é muito, muito salutar que eu me desfaça, porque a intensidade do que Deus faz para me encontrar é muito grande. Então eu preciso renunciar a algumas coisas. Mas olhar para o Evangelho hoje mostra que a decisão de Deus é mais firme que a minha. E Ele há de me encontrar se eu tiver também o mesmo tipo de visão. Então, meus irmãos, o santo de hoje também é um santo que mostra muito sobre a questão da renúncia. São Nuno de Santa Maria, né? Ele nasceu no século XV, era um guerreiro. Ele teve uma vida normal, mas inspirada por Deus, né? Ele foi casado, teve 3 filhos, 2 homens que faleceram e a menininha, a Beatriz, sobreviveu. E ela foi constituinte principal, né, para a dinastia de Bragança, Portugal. São Nuno foi guerreiro, batalhou
no fronte de batalha por Portugal durante muito tempo, mas muito devoto, partilhava do Evangelho da Virgem Maria com os soldados, né? Fez ali irmãos praticamente de fé. E diante desse testemunho, São Nuno venceu várias batalhas, né? Que definiram tanto o sucesso do país como também da fé. Mas Deus o chamava a uma generosidade ainda maior. Então, assim que ficou viúvo, várias obras que ele já tinha feito como casado foram então atrativas para ele. Ele tinha construído igrejas, mosteiros, dava dinheiro aos pobres, deu seus proventos para diversos soldados, amigos, famílias, desvalidos, né? Então ele assistia muito às pessoas e era muito devoto da Eucaristia e da Virgem Maria. Então, assim que sua esposa faleceu, um convento que ele tinha ajudado a construir, do Carmelo, foi definidor para sua nova vocação. Então ele tornou-se sacerdote, ele se enclausurou, viveu de oração, contemplando a Deus. E os milagres eram muitos, né? Então, assim como ele fazia milagres práticos, quando ele renunciou à velha vida, ele passou a realizar milagres diferentes em Jesus. Então, meus irmãos, nunca se esqueçam, a nossa renúncia nunca se equiparará à renúncia de Deus, mas o encontro é desejado. Deus deseja esse encontro conosco como deseja a ovelha que se perdeu. E nós precisamos renunciar às coisas do mundo como quem cansou de ser um perdido, né? Uma ovelha machucada que está ermo, passando frio, fome, solidão, tristeza e sofrimentos sem conhecer o propósito da própria vida. Nós não somos chamados a esse tipo de vida, uma vida errante. A nossa vida tem destino certo. Que São Nuno nos ajude nesse propósito e a Virgem Maria nos encoraje. Perdão pelo vídeo imenso, acho que eu falei muita coisa hoje, muita coisa não precisava. Mas, enfim, tenha um santo dia, que a Virgem Maria conduza você, tenha uma santa adoração e uma participação da Santa Missa hoje, se você tiver a oportunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.